Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Professor Felipe Alexandre falando. Dizer a vocês que é uma grande satisfação estar aqui, mediando essa live, principalmente por conta do nosso convidado, que é uma pessoa muito querida, né? Muito querida, assim, de muito afeto. Antes de tudo, mandar um grande abraço aos pais, aos ex-alunos, alunos e funcionários do Colégio Santa Mônica, né? Dizer a vocês também que estaremos disponibilizando esse material no acervo do perfil, posteriormente à live, ao final da live, você poderá ver no acervo do perfil. E dizer também que nós estamos trabalhando em cima de alguns vídeos e produzindo vídeos chamados Crescendo em Família, material que está no YouTube, ok? E, assim, muito importante, um trabalho muito bem feito, com muito carinho, e espero que vocês assistam também e que possam prestigiar o nosso trabalho. Vamos tentar começar aqui no horário, né? Falar um pouco desse convidado, que é muito especial, no meu caso específico, muito especial, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e vou passar para vocês aqui um pouco da história dele, né? Falar sobre o Tiago Nascimento, né? E um menino assim que um ex-aluno do colégio. Tudo bem, Tiago? Tudo bem? Tudo tranquilo? Fala, Felipe, Tá me tranquilo? ouvindo bem? Tiago, um ex-aluno do Tá colégio, me... 23 Você anos, tá me ouvindo? graduado. Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. 23 anos, graduado em Direito pela UERJ, gestor do Jacaré Basquete, criador da campanha Jaca contra o Corona e coordenador da Lab Jaca. Tiago, passando assim um breve currículo, já palestrou sobre o racismo no esporte para o FRJ, sobre a inserção de pessoas negras no mercado jurídico privado para a OAB, sobre o Covid nas favelas para a Universidade de Colômbia e sobre operações policiais para o Departamento de Segurança Pública da UF. E assim, seja bem-vindo, Tiago, é uma honra, assim, é muito bacana ter você aqui comigo, um ex-aluno, um amigo, né? E eu queria saber primeiro como é que começou essa história do Tiago no Colégio Santa Mônica, o seu ingresso no Colégio Santa Mônica, se não me engano, foi através do trabalho da professora Cláudia Eliseu, né, no coro. Mas diga aí pra gente, depois virou um grande atleta, mega campeão, né? E diga aí pra gente um pouco dessa história. Vamos lá. Não, é isso. A minha entrada no colégio foi a partir da tia Cláudia, Cláudia Eliseu, que era professora do coral, né? E aí, muito engraçado que todo mundo acha que eu iniciei no colégio pelo basquete, mas não, foi o coral que me deu a possibilidade de estar estudando num colégio bastante qualificado. E, bom, a partir disso eu pude conhecer o programa esportivo do colégio, né? Ver, o colégio tinha muitas possibilidades, tinha um programa legal de handball, de natação, do próprio basquete. E aí, nessa perspectiva, eu comecei a fazer natação no colégio, conheci o Felipe, né? A gente comecei a nadar às 6 horas da manhã, dia da semana, mó dureza. Mas foi muito bom porque eu tive a possibilidade de conhecer Deu o Felipe. trabalho. Dei trabalho, né? E aí, a partir disso, surgiu um convite, né, do próprio Felipe para eu entrar para o time de basquete, para eu aprender a jogar basquete. E, e assim, aprendi muito nessa trajetória. O basquete do Santa Mônica é um basquete, um colégio reconhecido por ter muitos títulos na área esportiva, ganhou muitos intercolegiais, mas não só pelo lado esportivo, né? Pelo lado da formação e da cidadania também, porque além do esporte, a parte educacional e a parte de formar cidadãos sempre foi um lado muito positivo do colégio. Então a minha trajetória no colégio começou mais ou menos assim, né? Eu já fiz natação, já joguei handball com o Rogério,
já joguei basquete com o Felipe, fui campeão muitas vezes pelo basquete do Santa Mônica, e assim foi. É, Tiago, uma coisa muito importante é essa coisa de conciliar o lado acadêmico com o esporte, né? Isso é uma coisa que a gente sempre discute sobre, e eu lembro que a tua geração, quase que na totalidade, ingressou em universidades públicas, né? Então, como é essa questão de conciliar o acadêmico com o esporte de rendimento? Você até hoje é um atleta na universidade. E como é que é isso? Explica pra gente, como é que isso funciona, né? No teu dia a dia, no cotidiano, como é que funciona? Acho que o Leandro tá falando aí do atletismo, eu esqueci do atletismo também, né? Tive Exatamente, professor Leandro Norte uma está aí com a passagem gente, marcante pelo atletismo. professor Consegui a Marcelo incrível Mello, penúltima Daniel, muita colocação no gente acompanhando. intercolegial. Pois, Mas foi muito bom, foi muito bom. Então, Felipe, é muito difícil, né, no país que a gente vive, conciliar o esporte com o lado educacional, né? Porque até pela promoção do esporte, as pessoas normalmente têm que optar ou vir atleta ou estuda. E, bom, é, acho que assim, eu fui bastante privilegiado por ter uma família que me deu todo o aporte para estar estudando e para estar fazendo o esporte conjuntamente a isso. Eu pude ser um atleta federado, né? Eu tive, assim, uma dedicação ao esporte bastante consolidada também, mas sem deixar o lado do colégio de lado. E aí a minha rotina era uma rotina bem assustadora até, digamos assim, porque eu ia para o clube treinar, treinava, estudava muitas vezes dentro do transporte público. Assim, o pré-vestibular do Santa Mônica é um pré-vestibular bastante puxado, e aí era muito difícil conciliar o esporte e o lado educacional, mas não tem jeito, né? A gente tem que, tem que conciliar os dois. E aí eu penso exatamente sobre isso, né? Sobre essas questões de como o esporte pôde me dar a oportunidade também de estar conhecendo novos espaços, de estar estudando num colégio legal, que foi o Santa Mônica, que me possibilitou ingressar numa faculdade pública, e aí dentro dessa faculdade pública eu também tive o prazer de ainda estar jogando, de estar disputando pelas atléticas. Então, o esporte é essencial, acho que para a formação do indivíduo, mas não só isso, né? A formação também do aspecto coletivo. Eu acho que na sociedade em que a gente vive, que as pessoas pensam muito no lado individual, eu lembro que desde pequenininho, no Santa Mônica, a gente tinha um lema que quando o treino acabava, a gente falava, né? Eu te dou minha mão. Continue, Felipe, porque agora eu una meu nem lembro coração direito. teu para que Tudo no juntos meu possamos coração é seu, fazer o que eu não possamos posso fazer fazer o que eu não posso sozinho. fazer sozinho. Exatamente, é sobre isso, é uma sobre a coletividade de construir conjuntamente. O esporte pôde fazer com que eu enxergasse a importância de estar construindo junto com o outro e não enxergar só o meu lado, o lado individual, né? Porque eu acho que em grupo a gente consegue alçar voos ainda mais altos. Falando nisso, eu estou vendo aqui muita gente da nossa equipe, da sua equipe, né, Tiago? Marquinhos, uma turma aqui Marquinhos. grande que isso sintetiza a criação de laços, né? De laços afetivos e que são para a vida toda, né? Eu acho isso muito importante. O professor Reinaldo Domingues aqui também, nosso técnico de futsal, que sabe muito bem do que a gente está falando, que é a criação de laços através do esporte, né? E, Tiago, a nossa palestra é sobre o esporte contribuindo para a responsabilidade social. De que maneira o esporte pode contribuir na questão da responsabilidade social? Tem muito a ver com isso que tu está falando, de trabalho em conjunto, né? Mas tem algo mais. E qual é a tua visão sobre isso? Então, eu acho que, como eu falei, né, Felipe, a gente vive numa sociedade que pensa de forma muito individual e o esporte em si faz com que a gente entenda o lado do outro, que a gente consiga fazer as coisas de forma coletiva. E eu acho que
o esporte é um fator que oportuniza de várias formas, principalmente para crianças e adolescentes, né? A gente pode, individualmente falando, eu tive a oportunidade de viajar com o Botafogo para alguns lugares, lugares que eu nunca tinha ido, pude conhecer outras culturas. O esporte também me proporcionou estar no Colégio Santa Mônica, então para além de estar ali jogando dentro de quadra, tem um lado educacional que está conjunto a isso. E quando a gente pensa que é isso, o Brasil em si não é um país que investe no esporte. Então, desculpa. Felipe, tá travando um pouco para mim. Não sei se está travando para você e você está me ouvindo bem. Não, para mim tá ótimo, não tá travando não. Tá ótimo? Tá funcionando Entendi. bem aqui. Tá aí o professor Tá bom. Fabrício, muita gente boa aqui, a Márcia, muita gente boa aqui acompanhando, Thiago. Muito bacana isso. Thiago, vamos. Márcio Beleza, meu mentor, Márcio Beleza. E Como é beleza. que, Thiago, como nasceu? A gente está aqui para falar um pouco dessa iniciativa maravilhosa. Como nasceu o Jaca Basquete? Então, Como é Felipe, que aconteceu o Jaca Basquete? Falando em responsabilidade social, um garoto de 23 anos de idade, é, mentor, um garoto que criou o Jaca Basquete, o fundador do Jaca Basquete. Como é que é essa história e como vem atuando o Jaca Basquete? então, o Jacaré Basquete é um projeto que visa oportunizar através do esporte para crianças e adolescentes da favela do Jacarezinho. E aí eu acho que é primordial falar do que é o território do Jacarezinho, que é uma favela que tem o quarto pior IDH do Rio de Janeiro, que é uma favela em que a promoção de saúde é muito precária, que a gente não tem projetos sociais, desportivos e dos mais variados, culturais, dentro dessa comunidade. E vem de um desconforto, né, Felipe? Eu não sou cria do Jacarezinho, eu moro muito próximo ao Jacarezinho, mas eu tenho muitas amizades que são moradores de Jacarezinho. Eu tive uma convivência na comunidade e ao redor da comunidade, então vem de um desconforto no qual eu pude fazer o esporte, pude estudar no colégio legal, ter várias oportunidades e ver que os meus amigos tinham perspectivas um pouco diferentes da minha, né? E aí, pensando nisso, eu, junto com o Baby, junto com a Yasmin, junto com a Marcela e Baby, que também são ex-alunos do Santa Ex-alunos do Mônica, Colégio Santa Mônica, um grande abraço à exatamente, Marcela, e ao Luiz que é a Felipe, professora, Baby. exatamente, Né? que é a professora de educação física, o Baby que faz contábeis na Meu UFRJ. atleta também lá, trabalha comigo. Pois é. E aí a gente conjuntamente pensou em criar o Jacaré Basquete para que a gente pudesse, né, passar um pouco da nossa perspectiva, né, criar sonhos, né, Felipe? A gente demonstrar que é possível conhecer novas possibilidades para além do que está posto. Bom, o Jacaré Basquete estava se estruturando, mas infelizmente a gente foi atravessado pela pandemia e aí não conseguiu de fato iniciar o projeto, mas é um projeto que vai acontecer de fato. A gente está agora no processo de construção da campanha, né, do Jaca contra o Corona, que foi uma campanha que o Jacaré Basquete pautou junto a outras instituições no Jacarezinho. Mas a ideia do Jacaré Basquete é exatamente essa, oportunizar para crianças e adolescentes de um território que é bastante vulnerável, em que a ausência do poder público é muito notória, né? A gente fala em ausência, mas vê que o poder público está, mas está para violência, não está para a promoção de políticas públicas que visem empoderar a comunidade. Então, é isso. A gente E a busca atuação, apresentar novas perspectivas. e lembrar a nossa, essa garotada aí que está entrando, para entrar no Clube do Ex-Aluno, participar conosco. Um grande abraço da professora Clara, professora Marcela, professor Ney, professor Leonardo Dias, prestigiando a nossa live, muito bacana. Eu acho que o Thiago merece, né?
Tiago, como é que é a ação do do Jacaré Basquete? Como é que foi essa iniciativa e como ela agiu em relação à questão do coronavírus dentro da comunidade? Como é que isso aconteceu? Nosso amigo João entrando também. E como é que foi isso? Como é que isso aconteceu, cara? Vamos lá. Que é uma Então, iniciativa assim nobre, né? Desculpa te interromper, uma iniciativa nobre com resultados expressivos, tanto na prevenção quanto na conscientização e mais do que isso até. Vamos lá, me diga aí como é que funcionou isso. a ideia do Jacaré Basquete inicialmente era bem, era bem pequena, na verdade, Felipe. A gente pensava em atender 200 famílias da favela do Jacarezinho, acreditando que era esse o que a gente podia fazer naquele momento. E aí a gente montou no caso, eu contatei o Nica Jacarezinho, que é o pré-vestibular social da favela do Jacarezinho, que pô, tem uma construção bacana. Quem quiser conhecer, segue a página aí do Nica Jacarezinho. E eles são pré-vestibular aqui da comunidade, e eles se disponibilizaram a estar construindo a campanha do Jaca contra o Corona, conjuntamente ao Jacaré Basquete. E aí o nosso próximo passo foi achar um espaço que a gente pudesse atuar, e aí a gente contatou outra iniciativa que também é do Jacarezinho, chamada Jacaré Facilitador, que tem um programa de beleza, que tem cursos de corte de cabelo, de trança, maquiagem, É a afins na área da cidadania estética. entrando, né, Tiago? É a cidadania Exatamente, entrando nas favelas, né? É isso, né? E aí, como é exatamente. que E aí, funcionou? o que que a gente tinha como ideia promover as iniciativas quanto à comunicação, quanto aos riscos de contágio do coronavírus e atender essas famílias assegurando a alimentação dessas que estavam em vulnerabilidade, né? E aí a gente conseguiu uma parceria com a Clínica da Família do Jacarezinho mapeava as famílias que estavam em maior vulnerabilidade para que a gente pudesse atender. A gente montou todo um organograma, né, toda uma organização para que a gente pudesse fazer as recomendações de saúde dentro desse espaço de forma segura. Além disso, a gente fez adesivos para que as pessoas pudessem colar pela comunidade, colar nas suas geladeiras com as recomendações de saúde. A gente pôde atender também as mães da comunidade com kit fralda, leite. A gente também disponibilizou máscaras. Foi uma ação assim que a gente pôde atender bastante gente. Hoje, a gente está chegando ao fim da campanha, nós já conseguimos atender mais de 3.000 famílias aqui na favela do Jacarezinho, exatamente com essa campanha de promover a segurança alimentar e das recomendações de saúde, já que a gente entendia também que a forma como o poder público estava manifestando isso não era a mais precisa para a favela. E aí a gente pensar em atender a favela diretamente com recomendações de saúde que estavam de acordo com a possibilidade daquelas pessoas, né? E aí a gente trazer a clínica da família, os agentes comunitários de saúde, que são moradores da própria favela, para fazer esse trabalho conjunto, eu acho que foi essencial para que a gente pudesse ter uma campanha de bastante sucesso. Excelente. A receptividade da comunidade, do morador da favela. Como é que isso funciona? Eles aceitaram? Eu acho que as comunidades estão carentes desse tipo de iniciativa, conforme eu te falei, da cidadania, né? Não é entrar só com a força, né? Porque hoje se entra só com força e não se fala em cidadania. Como foi essa receptividade em relação a essa questão do coronavírus, que é o Uhum. mais pertinente nesse momento, mas principalmente em relação à Uhum. cidadania, né? Como é que funcionou isso? Te receberam bem? Como é que funciona? Então, Felipe, eu acho que os projetos que a gente costuma ver sendo construídos dentro da favela e o porquê eles não dão certo é porque normalmente esses projetos não conversam com os moradores, né? A partir de uma perspectiva completamente marginalizada que a mídia traz sobre a favela, as pessoas entram nesse espaço, fazem as coisas do jeito que elas acham que devem ser feitas e não escutam as reais demandas dos moradores. Então, pelo contrário, antes da gente tomar qualquer iniciativa, a gente buscou
conversar com as pessoas que estavam de fato sofrendo com aquelas demandas, né? A gente hoje tem o território de Jacarezinho, que é a favela com maior índice de tuberculose do estado do Rio de Janeiro. E aí, sabendo disso, como é que a gente podia fazer esse trabalho de conscientização quanto aos riscos de contágio do coronavírus, né? E aí, ir pautando maneiras para fazer isso da melhor forma e que atenda a comunidade, de fato, da maneira que ela precisa, e não fazer um trabalho que eu, Thiago, acho que deve ser feito a partir da minha análise individual. Como eu falei lá no início da live, a gente, quando constrói as coisas de maneira coletiva, elas saem de forma muito melhor, né? E aí, construindo de forma coletiva, a gente conseguiu ouvir vários territórios de dentro do Jacarezinho e saber quais as reais demandas que a gente deveria tocar. Excelente. Tiago, muita gente participando, o pessoal que está participando, quem quiser fazer perguntas para o Tiago, acho que é muito bacana também, está aberto, e eu repasso as perguntas para o Tiago. Mas eu queria entrar agora num assunto muito sério, muito pertinente hoje, e a minha vida no esporte já tem algum tempo, né? Eu tenho algum tempo no esporte e eu posso te garantir, eu já perdi muitos jogos, eu já vi atletas se contundindo de maneira séria, mas nada me tocou mais do que 2 episódios que eu passei como técnico de basquetebol, que foram relativos à questão do racismo. Uma delas eu até vivi junto com você por ocasião de Jogos Jurídicos em 2018. Como é que é isso, Thiago, homem negro, atleta, formando em direito? Como é que funciona? O que você já viveu em relação a isso? O que você já presenciou? E como lidar com essa questão que é tão pertinente e que machuca na alma, né, Thiago? É uma coisa que eu nunca me senti tão, como é que se diz, atingido quanto nas 2 ocasiões em que eu vivi em loco a questão do racismo, e uma delas foi ao teu lado, né? Como é que funciona? Qual é a visão do Thiago em relação a isso, que é um tema muito pertinente hoje? Acho que, assim, no país que a gente vive, a gente entende que o racismo é um fator estrutural da nossa sociedade, né? A gente, dentro do esporte, a gente vê os atletas negros, eles são destaques, mas eles são subservientes a uma estrutura que por trás é regida por pessoas brancas, né? No caso, os presidentes do clube são brancos, os técnicos são brancos, e aí a gente pôde ver recentemente o Roger Machado falar um pouco sobre isso também, né? Então, eu acho que a questão principal é entender que o racismo, ele é um problema que aflige o negro, mas na real ele é um problema do branco, né? Então, o branco, ele tem que entender, primeiramente, que os seus privilégios, deve abdicar, né, desses privilégios, primeiramente, e entender que, pô, se a gente de fato luta por uma sociedade igualitária, não faz sentido você estar numa situação. Tiago, picotou um pouquinho. Enquanto você se reorganiza aí, eu queria convidar os nossos Desculpa, a amigos. internet aqui está um pouco ruim. Vou continuar o que eu estava falando. Tá me ouvindo? Tô, tá ótimo. Tô ouvindo, Então, Thiago. E aí, como eu falei, né, é um fator que estrutura a nossa sociedade. Eu acho que é primordial que a gente entenda que se a gente luta por uma sociedade mais igual, é primordial que o branco abdique dos seus privilégios, é primordial que a gente entenda que as posições de poder hoje são tomadas por pessoas brancas e que é preciso que pessoas negras sejam tomadoras de decisão na nossa sociedade também, para que a gente se sinta não só representado, né, enquanto negro, mas que também a gente possa ter políticas públicas pensadas nas questões das pessoas negras no nosso país. Então é um problema que, sim, aflige o esporte, mas aflige em todos os aspectos da nossa vida. Mercado de trabalho, como Exatamente.
Exatamente, exatamente. E aí, pô, aflige o esporte, aflige a saúde, aflige a questão psicológica, aflige tudo, porque é isso, o racismo é um problema de toda a sociedade, exatamente, como o Berro acabou de falar, né? O Berro está aí com a gente, né? Acabou de falar que é abdicar desse privilégio, né? Esse tipo de atrocidade que não aconteça mais, né? O Tiago, o professor Márcio Beleza, ele colocou aqui uma questão interessante, voltando ao Jacaré Basquete, como agregar patrocínio ao projeto? Ainda cabe? De que maneira isso pode acontecer? As iniciativas de patrocínio ao projeto, como é que elas podem vir e de que maneira elas devem agir para que possam contribuir com vocês? Não, é exatamente isso. Acho que como todo projeto que é pautado de uma forma mais social, principalmente projetos que são feitos por pessoas jovens a partir das suas próprias iniciativas, né, das suas próprias vontades, eles são mais difíceis de conseguir patrocínio. Eu conversava muito com o Baby, que foi a pessoa na qual eu Luiz Felipe, tive né? o, Nosso aluno Luiz o Luiz Felipe Felipe, odeia. exatamente. Que quando a gente estava no ensino médio, Felipe, a gente já falava, pô, vamos sair do colégio, vamos montar o nosso projeto de basquete para que a gente possa possibilitar para outras pessoas essa oportunidade que a gente está tendo, mas que sabendo que isso partia também muito de uma vontade nossa, né? E aí, com o tempo, a gente entrou na faculdade, a gente tinha outros afazeres e foi deixando, não se afastando desse sonho, mas pensando, bom, quando eu estiver numa condição melhor, eu vou botar isso para acontecer. Sendo que a gente tinha total possibilidade, e aí a gente se ligou de que, tipo, bom, a condição melhor é o hoje, a gente pode fazer a diferença hoje com o que a gente já tem e ir construindo o projeto conjuntamente com as nossas perspectivas individuais de crescimento de vida. E, e eu acho que é muito disso. Acho que o patrocínio que a gente tem hoje, na verdade, é muito a vontade de ajudar de pessoas individualmente. É o meu pai, são colegas, são outros projetos do Jacarezinho, mas que a gente, obviamente, está aberto a apresentar o projeto para instituições, para empresas, para que a gente possa estar não só aliando a nossa marca, né, o nosso nome, a um projeto social que vai ser de bastante sucesso, já que é um projeto social que ainda está se estruturando, mas que vai potencializar muitas famílias, muitos adolescentes, muitas crianças dentro do Jacarezinho. E qual o caminho, Tiago? Quem? Procura quem para disponibilizar uma conversa, para você Sim. apresentar o Então, projeto? isso. A Traz esse gente tem a caminho. nossa página no Instagram, né, que é o Jacaré Basquete, é @Jacaré Basquete. Além disso, temos o nosso e-mail também, é jacarebasquete@gmail.com. Pode me procurar no Instagram também, que é THG Nascimento, underline. E também o Instagram do Baby, que é Baby underline Negrito. São pessoas que somos nós que hoje estamos pautando o Jacaré Basquete com a colaboração da Yasmin, com a colaboração da Marcela também, que é a Marcela, nossa né? professora. É isso, Felipe. E qualquer atuação voluntária também com vocês é bem-vinda. Quem quiser participar, dar aula para vocês é bem-vindo. Os profissionais de educação física que queiram contribuir com Com vocês certeza, com são certeza, com bem-vindos. certeza. A gente Ou em outra área de não só atuação também. Qual é não aqui, só, professor não só Márcio, aqui? professores de educação física, né, Felipe? A gente pensa no projeto do Jacaré Basquete para além da área Exatamente, esportiva, né? Que a gente possa exatamente. promover arte, que a gente possa promover cultura num espaço em que isso ainda está bastante ausente, né? E Beleza perguntou aí qual a faixa etária da Faixa garotada. etária, né, Então, já Beleza, participa de a torneios. nossa ideia é trabalhar com adolescentes entre 10 e 15 anos. Ainda não participamos de torneios. A gente ainda está fazendo a nossa base, né? Ainda estamos estruturando esse projeto. Como eu falei, a gente foi atravessado pela pandemia, então a gente não pôde iniciar de fato e agora a gente está vendo a melhor forma para que o projeto possa acontecer. Ainda não achamos que é o momento certo para voltar com as atividades, para iniciar as atividades, mas assim que uma vacina, espero que logo,
apareça, a gente vai estar botando as caras na rua. Beleza, Thiago. Muita gente boa entrando, professora Gisele, a Clara, a Cláudia Soares. Cláudia Soares, assim, um ícone na educação infantil aqui do colégio. Clarinha também, muita gente bacana aqui conosco. Vamos falar um pouco do Thiago no esporte, um pouco do esporte universitário. Como é que é um nicho hoje muito, muito legal que está acontecendo. Eu particularmente tenho a oportunidade de trabalhar com você e com o Baby, né, em universidades diferentes, na Uhum. UERJ com você, na UFRJ Economia com o Baby. Mas assim, eu tô muito maravilhado com essa iniciativa, com o retorno do esporte universitário, porque propicia não só o atleta de ponta, mas aquele que quer participar, que quer praticar o esporte, quer competir, né? E eu vejo atléticas muito organizadas mesmo, o pessoal da Veiga também. Como é da Uniswan, que eu também trabalho, como é que funciona? Como é que você está vendo isso? Você que é um multiatleta, né? Para quem não sabe, o Thiago joga basquete pela UERJ, ele joga basquete comigo, joga handball com o nosso amigo Rogério também. E se tiver que jogar voleibol, o Thiago vai jogar. Mas essa coisa é muito positiva, o resgate do esporte universitário no Brasil. Eu acho muito legal e queria ver a tua visão sobre isso, Thiago. Como é que você vê o, o- essa chama se reacendendo do esporte universitário aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro em especial? Não, eu acho incrível, Felipe. Eu acho que a possibilidade de muitos atletas, de pessoas que também não tiveram oportunidade de estar praticando esporte num momento anterior da vida, estar dentro da universidade, podendo promover esse tipo de atividade, né? Também muito importante para a questão da saúde também, né? Acho que é fundamental que a gente consiga que o esporte universitário. Tiago, eu sei que ele te interromper, mas o professor Koala está me cobrando aqui porque você também jogou capoeira, né? Koala, recado dado. E Pô, eu vamos fiz lá. tudo no Santa Mônica. Fez Acho que tudo, né, tudo Thiago? que dava para Fez fazer eu tudo, fiz. E eu dançou entrei pelo também, coral, né? Então, assim, eu entrei cantando. entrou cantando e saiu correndo, né, Thiago? Saiu jogando, Exatamente. fazendo cesta, sensacional. Mas e aí, Pois esse é, pois é. esporte universitário aí, como é que funciona? O que você acha que se pode melhorar na organização? Mas eu estou vendo muita gente participando, muita gente engajada, as universidades engajadas, é, a Atlética da UERJ, assim, da FRJ, a Veiga de Almeida também, muita gente organizada, Leandro Norte aqui me cobrando também que você saltou. Quer dizer, você cantou, saltou, pulou, nadou, fez cesta, cortou e fez gol. Assim, é um multidisciplinar o Thiago no Colégio Santa Mônica, e isso vai para a vida toda, É, né, Thiago? Mas essa coisa assim, pois é. como é que você está vendo isso, esse movimento tão bacana do esporte universitário no Rio de Janeiro? Assim, eu particularmente estou maravilhado com isso. Uma pena que esteja parado, mas é necessário. Mas como é que você vê isso? Pode organizar melhor? Como é que funciona isso? E principalmente a tua atlética, que é assim, uma coisa muito bacana, pessoas maravilhosas lá, nossa, vamos lá, como é que funciona isso? Não, eu acho que, assim, acho que é muito legal, principalmente por ser gerido por jovens também, né, Felipe? Acho que ter espaços de articulação de pessoas jovens e que são interessadas na promoção do esporte já é um fator que é importantíssimo de ser levado em consideração. Quanto à organização, eu acho que os jogos jurídicos em si é, é muito interessante. Eu acho que a gente pode falar. Obviamente, eu tenho algumas críticas que, pô, poderiam ser, eu acho que ainda é um pouco excludente, já que. Mas aí são questões de. É isso, a faculdade de Direito em si é uma faculdade feita, de certa forma, para a elite, e que, enfim, mas eu acho que a nossa atlética hoje trabalha de uma forma que possa atender tanto aos cotistas,
tanto a qualquer pessoa que queira fazer parte. Acho que eles se interessam e querem colocar essas pessoas, inserir essas pessoas dentro do esporte. Não só isso, né? Eu acho que fazer esporte dentro da faculdade é um fator também que reforça laços nesse ambiente. E aí, por exemplo, para mim que pude entrar na faculdade já fazendo esporte. Eu entrei na faculdade, pude conhecer muitas pessoas através do esporte e por isso eu consegui meu primeiro estágio, por exemplo. Exatamente. Então, É, exatamente, eu acho que é isso. O que hoje a gente acho que é fundamental e que eu mais levo do esporte são as amizades que eu criei nesse espaço. E dentro da faculdade eu pude fazer laços com pessoas, entrando na faculdade, conhecer pessoas que estão se formando, fez com que eu tivesse uma visão mais real do que é a faculdade. Então, eu, são vários fatores, mas o mais determinante para mim, de fato, foi esse. Pô, bater aqui a professora Ângela, outro ícone da educação infantil do Colégio Santa Mônica, a professora Ângela Maio, prestigiando, Stephanie Figueiredo também. É importante também essa questão das atléticas, né, Tiago? Porque não é só uma questão esportiva, né? Isso que eu acho muito legal. Tem uma organização financeira, uma organização de logística, promove cultura, e isso é muito legal, né? É uma organização muito bem feita, não é só é, esporte, né? Não é só Uhum. esporte, né? Promove, Exatamente. é muito legal, promove cultura, tem uma organização financeira, com profissionais, com pessoas engajadas, e isso é muito legal mesmo, eu acho isso fantástico, né? É, Tiago, como é que é essa perspectiva de futuro para o Tiago na profissão? Fala um pouco da sua carreira, o que você almeja através da tua profissão, em que área você pretende trabalhar, como é que funciona isso aí pra gente? Caraca, Felipe, que pergunta é essa? Pergunta difícil, hein? Mas eu. Então, Felipe, eu procuro. Hoje eu faço parte de um trabalho também no Jacarezinho, que o nome é LabJaca, e o LabJaca ele é um laboratório de pesquisa e geração cidadã de dados e também de comunicação na favela do Jacarezinho, né? E aí, através disso, a gente busca potencializar a narrativa dos moradores, busca aquilo que eu falei no início da live, sobre as demandas dos moradores. Fazer um trabalho de fato, gerando dados, é, fazendo uma pesquisa através da perspectiva dos moradores para que os seus reais problemas sejam solucionados. Então, hoje eu me vejo muito mais como. Pretendo, obviamente, me formar logo, tirar minha carteira da OAB e tudo mais, mas me vejo mais como um pesquisador, eu acho, no campo da pesquisa. Gosto de pesquisar segurança pública, gosto muito mais desse tema. Eu Então, vejo estou que mais. você andou palestrando bastante sobre segurança pública, né, com a Intercept Brasil, Pois é. também na UF, né, Tiago? Como é que é essa experiência? Uhum. Já está palestrando sobre o assunto? Me parece que é um assunto que você realmente gosta, se interessa, né? Como é que funciona Uhum. isso? E como é que. Eu falo muito mais. Eu falo bastante de uma narrativa a partir da minha vivência, né? A partir de uma vivência, né, Felipe? É, entendendo que o quanto é complicado ser um jovem negro no país que a gente vive, né? Tem dados que falam que a cada 23 minutos morre um jovem negro no nosso país. Então, entender que estar nesse campo da segurança pública, sendo um jovem que é diretamente afetado pela violência, e aí é pela violência do Estado, pela violência policial. Eu já tive diversas experiências nesse sentido, que são experiências muito negativas, mas que nos fazem entender como se manifesta a segurança pública do Brasil hoje. E de que corpos, no caso, a gente fala, estão são vistos como inimigos da sociedade, entendeu? É basicamente isso. Dá para falar um pouco mais, mas
É isso que eu tenho interesse em estudar hoje, entender a partir da vivência de corpos e de pessoas que são, assim como eu, vivenciam essa violência, né? Vivenciam essa marginalização a partir do Estado. Fala aqui replicando a pergunta do Marquinho, né? Nosso amigo, nosso pivô, né? Maravilhoso, Marquinho, pessoa da melhor qualidade. Para quem não sabe, se formou com o Thiago, foi campeão diversas vezes com o Thiago. Fala um pouco da importância da pesquisa em direito, Marquinho, o Thiago. Caraca, Marquinhos, Marquinho, me teu botou amigo, numa hein? furada, mano. Que amigo, hein? Caraca, meu pivô, e tira que eu também era pivô. A gente fazia essa dupla muito bem, por sinal. É, Então, acho que é fundamental, né? Porque o nosso ordenamento jurídico rege a sociedade, né? Então, acho que a gente tem um judiciário hoje que legitima muitas coisas que, eu não, que na nossa sociedade e que é importante que a gente tenha uma perspectiva crítica em cima disso, acerca disso, né? E trazer para a sociedade essa discussão, para que ela não fique só no judiciário. Então, a pesquisa em direito é fundamental para que a sociedade civil tenha acesso ao que está se tratando dentro do judiciário, que é uma área bastante excludente e elitizada, e que afasta as pessoas, até a linguagem do direito, né, afasta as pessoas desse entendimento. Aí, nosso amigo Leonardo Coimbra, nosso armador. Muita gente boa, muita gente Pô, boa aqui com a gente. Coimbra ajudou a gente lá na campanha do Jaca contra o Corona, foi muito legal contar com a Coimbra, presença dele. ex-aluno também do Colégio Santa Mônica, irmão do Felipe Coimbra. Para quem não sabe, Felipe Coimbra hoje um preparador físico, um fisioterapeuta de altíssima qualidade. Se não me engano, a última vez que eu soube estava no Barcelona, mas ex-alunos do colégio, né? E isso é muito bacana, a importância do Santa Mônica. O Tiago, a importância do Santa Mônica nesse homem hoje que é o Tiago, né? Na tua formação é muito importante, né? A base que você teve de Santa Mônica para se tornar esse homem com essas ideias. E eu estou vendo aqui as pessoas entrando, Tiago, vejo Léo Coimbra, vejo Marquinho, Stephanie, muita gente, muitos ex-alunos que têm uma visão ampla de sociedade, de mundo, né? Da importância da cidadania. Como é que é? Qual o peso do Santa Mônica nesse Tiago hoje? Como é que isso. Se é que. Acho que, então, Felipe, eu acho que os professores são referências para nós, né, quando mais jovens. E eu pude ter professores incríveis no Santa Mônica, tive tanto na parte desportiva quanto dentro da sala de aula. Tive a professora Laíde, o professor Pércio, o professor André, Perso é assim, sensacionais. E são pessoas que me introduziram todas essas perspectivas na minha caminhada, né? Pô, o pessoal tá zoando meu bigode aí, qual é, Leandro? Qual é? ninguém zoou o teu cabelo ainda, mas o bigode, daqui a pouco eles vão falar do teu cabelo também, né? Mas vamos. E aí, qual o tamanho do Santa Mônica, dessas pessoas? Eu sou E aí, suspeito para falar porque a gente tem um laço afetivo muito forte, né, Thiago? Mas eu acho que tem pessoas que contribuíram muito para essa tua formação, para o pois colégio é. contribuiu muito, né? Para Eu acho esse. que enquanto filosofia do colégio, principalmente, de estar associando o lado esportivo e o lado educacional, acho que foi fundamental assim na minha trajetória. Individualmente, é, pessoas do colégio, como eu falei, citei aqui alguns, e aí vão ficar faltando alguns se eu citar, então é melhor não falar. Foram fundamentais na minha trajetória e na perspectiva que eu tenho de vida hoje. Então, assim, o colégio, como eu falei, é determinante, a educação é determinante no que a gente vai ser e no que a gente quer se tornar na sociedade. Então, é isso. Agradeço muito ao colégio pelas oportunidades. Fui um Professora Bruna bolsista no Gama colégio. entrando aqui também, que também deve ter participado muito da tua formação. Professor
Leandro Norte. O professor Leandro Norte não é muito teu Que amigo, não. Ele cantor. quer que tu termine a live cantando. O Ramon, nosso É, Ramon Gomes, atleta também do colégio, estudou com você, bem, jogou com você, né? amado, Essa, meu amigo, amigão. o professor Leandro É, Norte, você abre o olho com ele. O professor Márcio Beleza também te chamou de Bené, amigo do Zé Pequeno, né? Os caras estão gostando desse visual, Thiago. Estão gostando muito. A professora Bruna, também outro ícone da educação infantil no Colégio Santa Mônica, professora de dança, muita gente aqui te acompanhando e também pela pessoa que você é, né, cara? Você é um menino muito especial aqui pra gente, então, pra mim, tá sendo muito bacana. Professor Beleza agora ri, né? Botou o apelido e depois ri. Tiago, vamos falar um pouco, assim, para a gente já encaminhando o nosso final aqui, falar um pouco desse esporte aí que a gente tanto ama, né? O basquete. É, o basquete do Rio de Janeiro, basquete a nível do Brasil, assim, como é que você está vendo aí? A gente hoje tem uma presença maciça do basquete nas redes, né? Por conta da NBA, mas não é a nossa realidade, né? Como é que você vê esse basquetebol que a gente tanto ama? O que está faltando? O que precisa? Eu, particularmente, vejo que falta o investimento na base, né? Na formação. E eu sempre uhum, acreditei no esporte, e eu sei que você também, como formação de cidadão, né? O primeiro passo do esporte, a primeira ação do esporte tem que ser para formar o cidadão e, como consequência, você passa a ter grandes atletas e grandes homens, né? Como é que você vê isso, assim? Como é que hoje, eu acho que o esporte no nosso estado, no nosso país, o basquete, como é que você está vendo? Eu, enquanto amante do basquete, não estou muito feliz, mas eu quero ver uhum. a ideia do Thiago, atleta, amante do jogo, né? Irmãos que são praticantes do esporte. Para quem não sabe, o Thiago tem dois irmãos que jogam basquete também. Um estava ingressando agora em Franca, mas aí no Pinheiros, se não me engano, não sei se, mas devido à E pandemia, pronto, né? esse processo foi parado por enquanto, mas provavelmente vai retomar. Como é que você vê a perspectiva desse esporte aí que a gente tanto ama? Felipe, eu acho que a gente tem um acesso mais facilitado, né? Tendo em vista a expansão da NBA e o interesse dos jovens hoje pela NBA, mas ao mesmo tempo a gente não tem a democratização desse acesso ao esporte, né? A gente não tem praças que tenham tabelas de basquete. Se a gente tem, são praças que não têm a manutenção adequada. E eu acho que primordial a essa entrada, a gente tem que ter uma política pública que vise potencializar esse esporte. E não tem sido dessa maneira, né? A gente vê as federações sendo completamente sucateadas, clubes menores sem a possibilidade de estar participando dos campeonatos. É, e aí a gente não só perde no lado esportivo, como perde em todos os campos, né? É a possibilidade de estar tirando crianças e adolescentes das ruas, de um caminho que talvez que a gente não quer que as crianças sigam, na marginalidade e dando oportunidades que só o esporte é capaz de proporcionar, que não são feitas porque não é o investimento e o sucateamento são muito mais notórios nesse sentido. Então, infelizmente, eu penso que hoje a gente tem muito mais é, atitudes e projetos e vontades individuais de Individuais, algumas né? pessoas específicas querendo fomentar o esporte, fomentar o basquete, como o pessoal do basquete cruzado, né? Lá no Lá do Leblon, que é um Vaz, projeto né? Do muito legal Flu, que eu exatamente. admiro bastante. Alguns clubes que sobrevivem aos trancos e barrancos, mas que isso parte muito de vontades individuais e não coletivas e não vontade do Eu próprio costumo Estado. dizer que o basquete é feito por aquele cara que carrega o saco de bola nas costas, né? E Exatamente. eu me sinto privilegiado porque eu trabalho numa instituição que tem uma visão para o esporte diferente, né? Nós estamos vendo aqui professores de Santa Mônica, agora está o Daniel Alexandre aqui conosco, e nós trabalhamos na iniciação do esporte, na natação, no Uhum. basquete,
na dança, no futsal, e no judô, nas lutas, etc. Mas é uma exceção, né? Eu me sinto até privilegiado, mas o Colégio Santa Mônica hoje é uma exceção nesse panorama do esporte no Brasil, no basquete e no esporte como um todo, né? É muito Esporte triste, como um né? todo, Porque exatamente. é feito pelo cara, pelo indivíduo que carrega o saquinho nas costas e que vai tentar Uhum. fazer alguma coisa. E nós aqui no Santa Mônica somos privilegiados e principalmente porque acreditamos na formação do cidadão através do esporte, né? No esporte como Uhum. ferramenta de educação, né? Porque eu acho que esse é o principal legado que o esporte pode deixar na iniciação. Nem todo mundo vai ser um atleta de ponta, mas que formemos melhores pais, melhores cidadãos, né? Através do esporte, que é uma ferramenta muito importante nesse processo, né? Então, Pois é. eu fico assim, me sinto privilegiado por trabalhar num colégio que tem essa visão e você é um pouco resultado disso. Meus filhos são resultado disso, e N outros atletas. O André, a Maria. Hoje eu tenho uma filha que tá estudando nos Estados Unidos, através do esporte também, do Santa Mônica, que deu a base, né? E eu acho isso muito importante, assim, a gente se sente privilegiado. E quantas experiências, né, Tiago, vivemos através do esporte com as nossas equipes, quantos laços Verdade. positivos, né, que nós tivemos, jogos memoráveis, derrotas Jogos memoráveis. importantes também, né? Aham. Derrotas Um que processo, eu acho verdade. que exatamente a derrota faz parte do processo também, não é verdade? Eu queria aproveitar também Verdade. para convidar o pessoal para as próximas lives, né? Assim, antes da gente se despedir, né, Tiago? Assim, no dia 27 nós vamos ter uma live com a professora Renata Mencalha sobre técnicas e boas práticas para manter a casa organizada, mediada pela professora Bruna Gama, né? No dia 28 às 15 horas, no dia 27 às 18 horas, né? No dia 28 às 15 horas, um grande amigo particular também, assim, o professor Cadu Monteiro, vai palestrar sobre a importância da atividade física para o desenvolvimento motor infantil, mediado pela professora Cláudia Soares, também que, assim, sem palavras para falar da Claudinha. E no dia 29 às 15 horas, o professor Daniel Saboia estará falando sobre combatendo o sedentarismo através da dança, mediado pela professora Maíra Cardoso, que ontem fez uma live fantástica com a Ana Botafogo, que é um ícone da dança no Brasil, e foi muito legal também, né? Tiago, assim, a gente está caminhando para o final, né? Parece eu queria, quem dera tivéssemos mais tempo, né? Mas, pô, manda, assim, um recado para essa galera, para essa turma, para os teus professores do Colégio Santa Mônica. Primeiro vamos falar desses professores. Manda um recado para esses guerreiros aí, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Na educação está tudo parado. E esses professores estão se reinventando, estão criando alternativas para chegar na casa dos alunos, para chegar até a casa dos alunos. É, assim, muito. Eu queria que tu mandasse um recado para esses, para esses heróis, assim, porque o que esses professores estão fazendo hoje, não só no Colégio Santa Mônica, mas na educação em geral, né? Sem a presença física, sem a aula presencial. Manda um recado para eles aí sobre a importância, quem sabe um agradecimento para esses professores aí. Não, com certeza, eu me sinto assim, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando aqui, mas Sem te não tem como interromper, não. aqui a chegada do professor Bruno Castro, que foi um incentivador dessa live com você, Thiago, quando eu mostrei teu histórico, ele, pô, Aham. é esse, vamos nesse que é. E assim tá aí com a gente também, mas manda um recado pra esses profissionais especiais, né, nesse momento difícil. Vamos lá. Não, acho que é isso, acho que a educação é o fator primordial
para a mudança estrutural da nossa sociedade, né, Felipe? Como a gente falou durante toda a live, os fatores que implicam na questão da desigualdade, na questão do racismo, e os professores são os pilares para que a gente tenha uma sociedade hoje que respeite todos esses princípios. Então, assim, quero individualmente agradecer a todos os meus professores do Colégio Santa Mônica, que assim, não tenho palavras para descrever o quão eles foram importantes na minha trajetória, né? E agradecer aos guerreiros, né? Aos professores que hoje estão. Caraca, Lima, não deixa eu falar. E Jô Soares, fala sério. É, Queria, então, agradecer exatamente. A gente vive a pandemia escancara muitas coisas na nossa vivência nos dias de hoje, né? E aí, pô, a questão do digital, que os professores estão tendo que dar aula online, imagino quão difícil esteja sendo esse processo. E assim, É. dizer que de fato vocês são guerreiros e que é isso, a gente está numa luta e os professores são fundamentais nessa luta para que a gente tenha uma sociedade melhor nos dias de hoje. É isso, Tiago, Felipe. muito obrigado, muito obrigado. Assim, em relação ao que tu falou, a ciência é o amor à profissão. É o que eu tenho visto nesses meus companheiros de trabalho. E eu não tenho dúvida que a maior arma que a gente tem nesse momento é a solidariedade. E eu tenho visto isso acontecer muito e a esperança vem através disso, da solidariedade, das iniciativas como as suas e como a sua. Mas assim, muito obrigado. Lembrando a todos que esse material vai ficar no acervo do perfil, você pode ver novamente, ou pode passar para os seus familiares, para os seus amigos, para que tenham acesso. E foi feito com muito carinho, Tiago, parabéns, né? Não percam as nossas próximas lives, dia, dia 27, dia 28, né? E dia 29 teremos lives também. E não percam, entrem no Clube do Ex-Aluno. Muito obrigado, Tiago. Um abraço de coração para você. Um abraço da família Santa Mônica para você. E acho que nós cumprimos o nosso objetivo principal, que é um pouco a cara de Santa Mônica, porque nós fizemos uma reunião de amigos. E essa é a essência. Um forte abraço, Tiago. Muito obrigado, Felipe. Queria mandar um abraço para os amigos do nosso time também, da nossa equipe campeã aí de vários intercolegiais. Estamos juntos. Muito obrigado por essa oportunidade. Beleza, Tiagão. Um abraço, meu amigo. Agora, encerrar vídeo.